Na última quarta-feira, 29 de janeiro, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, respondeu a uma série de perguntas sobre a influência do governo Trump nas decisões do Banco Central dos Estados Unidos. Durante a coletiva de imprensa, Powell enfatizou que as decisões do Fed, especialmente no que diz respeito às taxas de juros, não são motivadas por questões políticas. Ele destacou que a recente decisão de deixar um grupo global voltado para questões climáticas não afetará suas deliberações sobre a política monetária. Embora Powell tenha mencionado que o Fed está tentando alinhar suas políticas de pessoal com um decreto do presidente Donald Trump que proíbe a promoção da diversidade e inclusão, ele alertou que as mudanças seriam limitadas e estariam em conformidade com as leis vigentes. Powell reafirmou sua convicção de que a diversidade é um elemento fundamental para o sucesso das organizações. A independência do Federal Reserve é um aspecto que o Banco Central protege com rigor. Powell argumentou que qualquer influência política nas decisões sobre as taxas de juros poderia prejudicar a capacidade do Fed de controlar a inflação. O ex-presidente Trump, que frequentemente criticou Powell durante seu primeiro mandato, voltou a desafiar essa independência ao afirmar que exigiria cortes imediatos nas taxas de juros. Em resposta a essas declarações, Powell afirmou que não era apropriado comentar sobre o que o presidente diz, mas garantiu ao público que o Fed continuaria a realizar seu trabalho com foco em suas ferramentas para alcançar os objetivos de estabilidade econômica. Com a inflação ainda acima da meta de 2% estabelecida pelo Fed, Powell indicou que o Banco Central aguardará sinais de progresso na inflação ou fraqueza no mercado de trabalho antes de considerar uma nova redução nas taxas de juros. Ele também se absteve de especular sobre como as políticas de Trump em áreas como comércio, imigração e regulamentação poderiam impactar a economia. Estamos aguardando para ver quais políticas serão adotadas, afirmou Powell, destacando a necessidade de cautela diante de um cenário econômico em constante mudança. Logo após a coletiva, Trump lançou uma nova onda de críticas ao Fed, sugerindo que se o banco tivesse se concentrado menos em questões de diversidade e mais em sua missão principal, a inflação não teria se tornado um problema. Ele expressou sua confiança em que suas políticas resolveriam a alta dos preços. Vale ressaltar que logo após a posse de Trump, todos os 12 bancos regionais do Fed removeram seções de seus sites que abordavam a diversidade racial e de gênero, em conformidade com um decreto que instruiu órgãos governamentais a interromper esforços de promoção da diversidade. As mudanças implementadas incluíram a remoção de dados sobre a representação de economistas mulheres e de grupos minoritários no Fed, que haviam sido estabelecidos em conformidade com as exigências da reforma financeira Dodd-Frank, aprovada pelo Congresso americano em 2010. A deputada democrata Maxine Waters argumentou que um decreto não pode anular o que, segundo a Dodd-Frank, é uma exigência legal para promover a diversidade e inclusão. Powell, ao ser questionado sobre as novas políticas de diversidade, afirmou que o Fed está analisando os detalhes associados a esses decretos e que, como tem sido a prática ao longo de várias administrações, o Banco Central está trabalhando para alinhar suas políticas com as diretrizes, desde que estejam em conformidade com a legislação aplicável. Powell não se aprofundou em possíveis mudanças nas políticas de recrutamento ou contratação do Banco Central. Além disso, 3 dias antes da posse de Trump, o Fed havia se retirado de uma organização global de bancos centrais dedicada a explorar maneiras de reduzir o risco climático no sistema financeiro. O Fed havia ingressado nesse grupo em 2000 e sua saída ocorreu no final do primeiro mandato de Trump, após a eleição do democrata Joe Biden. Powell defendeu a decisão de deixar o grupo, afirmando que, embora a saída pudesse parecer motivada politicamente, na verdade não foi. Ele ressaltou que a decisão de sugerir a saída do grupo foi tomada há alguns meses, devido à expansão do mandato da organização, que, segundo ele, não era mais uma boa opção para o Fed. No entanto, analistas continuam a observar que as recentes ações do Banco Central podem indicar uma diminuição da sua independência, um tema que continua a gerar debates acalorados entre economistas e políticos. A independência do Fed é crucial para a estabilidade econômica e para a confiança do público nas políticas monetárias adotadas. E será interessante acompanhar
como essa dinâmica se desenrolará nos próximos meses.